Olá, salve Maria, tudo bem? Nós estamos estudando este livro, a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, e nós vamos para o capítulo 3. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Bom, nós falamos no último vídeo até o ponto 12 do capítulo 2, então hoje a gente inicia o capítulo 3, que é das condições da oração. Vamos juntas? Por quem e o que devemos pedir? Jesus Cristo fez-nos a seguinte promessa: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a meu Pai em meu nome, eu vou-la dará. Muitos, diz São Tiago, pedem e não recebem porque pedem mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. São Basílio, explicando as palavras do apóstolo, diz: pedes e não recebes, porque tua oração foi mal feita ou sem fé, sem devoção ou sem desejo. Ou porque pediste coisa que não se referia à tua salvação eterna, ou pediste sem perseverança. Por isso, Santo Tomás reduziu a 4 as condições requeridas na oração, para que obtenham seu fruto, isto é, que o homem peça para si coisas necessárias à salvação, com devoção e com perseverança. E nisso a gente recorda, acho que ele vai falar um pouquinho lá para frente também, mas recorda a oração que Jesus fez, né, no Getsemane. Se possível, faça-se de mim esse cálice, né, senão que seja feita a vossa vontade. Então, sempre elevar nos nossos pensamentos, né, essa oração de Jesus, que seja feita a vontade do Pai. Se aquilo que nós estamos pedindo não for para a nossa salvação, então que não se cumpra. A primeira condição da oração é que rezemos por nós mesmos, pois o doutor Angélico julga que ninguém pode impetrar para outros com mérito de justiça a vida eterna, e por conseguinte também as graças necessárias para a salvação deles, porque a promessa, diz ele, foi feita não para os que rezam para outros, mas os que rezam para si mesmo. Dar-se-vos-á. Então, São Basílio ele diz que ensina a ter a oração infalivelmente seu efeito, ainda que se reze pelos outros, contanto que esses não oponham uma resistência positiva. Então, esses escritores se baseiam sobre os textos da Sagrada Escritura que diz: orais uns pelos outros para serdes salvos. Porquanto muito vale a oração perseverante do justo, rezai pelos que vos perseguem e caluniam. O melhor texto é de São João: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é de morte, peça e será concedida a vida àquele cujo pecado não é de morte. As palavras cujo pecado não é de morte explicam que se deve entender do pecador que não quer viver obstinado até a morte, pois para tal pecador seria necessária uma graça muito extraordinária. Quanto aos outros pecadores que não atingiram um grau tão alto de maldades, se alguém rezar por eles, prometendo-lhes o apóstolo a conversão deles, peça e será dada a vida ao pecador. É como se não valesse muito a nossa oração, né, para aquelas pessoas que não querem sair do pecado, né? De uma certa forma sabem que aquilo é errado, né? Estão consentindo com aquele pecado e querem permanecer, que tenha consciência, né? E querem continuar. Então, que a gente foque as nossas orações, né, para aqueles próximos a nós, enfim, que a gente sabe que estão necessitados, né, da graça. É claro que, né, Jesus pede para a gente rezar também pelos nossos inimigos, né, mas tem essa questão, né,
da pessoa que não quer a graça, sabe que está errada, sabe que está... Então, o mais importante nesses casos, né? Você tem uma escolha a fazer, né? Eu vou rezar agora por aquele que não quer o perdão, né? Ou vou rezar por mim? Qual tem o maior peso? Cada um é responsável por se salvar, né? Eu não consigo salvar, estar no lugar de alguém para salvar a pessoa. Eu vou... como que eu vou explicar? Eu consigo rezar pela minha salvação e eu posso rezar e interceder pela salvação das minhas filhas, né? Que o Senhor tenha misericórdia, salve meu esposo. Mas eu não conseguirei fazer a parte dele. O que vai acontecer aí é se Deus quer que essa graça chegue nessa pessoa ou não. Deu para entender? As orações pelos outros, normalmente pelos pecadores, são muito agradáveis a Deus. Não se duvide, entretanto, que as orações que fazemos pelos outros, normalmente pelos pecadores, sejam muito agradáveis a Deus. O Senhor queixa-se de seus servos que não rezam pelos pecadores. Um dia lamentava-se Nosso Senhor a Santa Maria Madalena, a quem disse: Vede, minha filha, como caem os cristãos nas mãos do demônio. Se meus escolhidos não os livrassem por suas orações, seriam tragados por ele. De um modo todo especial, porém, Nosso Senhor deseja e exige isso dos sacerdotes e religiosos, muito mais do que de nós leigos. Por isso dizia muitas vezes a santa às suas religiosas irmãs: Deus nos separou do mundo, não somente para fazer-nos bem a nós mesmos, mas também para procurarmos aplacar sua ira contra os pecadores. Falou-lhe uma vez o Senhor: Eu vos dei a vós, esposas escolhidas, a cidade do refúgio. Isto é, a paixão de Jesus Cristo, para que tenhais onde recorrer para ajudar minhas criaturas. Pelo que a santa, inflamada de santo zelo, oferecia a Deus 50 vezes por dia o sangue do Redentor pelos pecadores que se consumia em desejo pela sua conversão, dizendo: Que pena, Senhor, como sinto ver que posso ajudar a tantas criaturas com o sacrifício de minha vida e, contudo, não poder realizá-lo. Ela, em todos os exercícios de piedade, recomendava os pecadores a Deus e em sua vida se conta que não passava uma hora do dia em que não pedisse por eles. Frequentemente levantava-se à meia-noite e se dirigia à igreja, onde estava o Santíssimo Sacramento, para rezar pelos pecadores. Apesar de tudo isso, foi encontrada uma vez a chorar e, interrogada do motivo das lágrimas, respondeu: Porque parece-me que nada faço pela conversão dos pecadores. Chegou até se oferecer a padecer as penas do inferno pela conversão deles, contando que lá não tivesse de odiar a Deus. Frequentes vezes conseguiu ser atormentada de graves dores e enfermidades pela salvação dos pecadores. Rezava especialmente pelos sacerdotes, vendo que estes, com uma vida exemplar, seriam causa de salvação de muitos, e com uma vida má, levariam grande número à ruína e perdição. Pedia a Nosso Senhor que a castigasse pelas culpas deles e dizia: Senhor, fazei-me morrer tantas vezes e tornar a vida, até satisfazer para eles a vossa justiça. Em sua vida, conta-se que a santa, por suas orações, libertou de fato muitas almas das garras de Satanás. Eu lembro que em uma das reuniões, a professora Renata dizia que tem, né, um certo apostolado, eu não me recordo o nome, onde as senhoras fazem orações, né, e penitências pelos santos padres, né, pela conversão, né, para que tenham-se mais santos padres. Porque realmente, né, um só padre, ele pode levar milhares para o inferno junto com ele. A segunda condição, então, é que peçamos as graças necessárias à salvação, porque a promessa divina não foi dada para os bens temporais, mas que não são necessários à salvação da alma. Então, quando Jesus diz, né, pede e eu vos concederei, ele não está dizendo assim, ó, peça um carro,
né, que eu vou lhe dar. Peça uma casa, peçam bens materiais, não é isso. A não ser que esse bem seja necessário para a sua salvação, né? Então, tem essa questão aí. Sexto, motivos porque Deus muitas vezes parece não nos atender. Às vezes pedimos algumas graças temporais e Deus não nos atende, mas não nos atende porque nos ama, diz o mesmo doutor, e quer usar de misericórdia para conosco. Quem pede a Deus humilde e confiantemente coisas necessárias para esta vida ora é ouvido por misericórdia e ora não é atendido por misericórdia. Pois do que o doente tem necessidade, melhor sabe o médico que o doente. Então, quando a gente vai no médico com um problema geral, né? Olha, doutor, tá doendo aqui minha barriga, né? Sei lá, me dá dipirona. Mas, será que é esse o remédio necessário, né? Quem vai saber melhor? Analisar qual é o remédio necessário que precisamos. Quem é? Se não o doutor, né? Que vai entender o porquê, qual é a causa, né? Por que tá doendo essa barriga? Aí vai fazer exames, né? Aqueles exames internos, coloscopia, enfim, para definir exatamente qual é o remédio melhor. A gente tem aí as mães, né, principalmente, né? Surgiu alguma questão aí dos filhos, né? Corre lá na internet, dá uma olhada. O que eu preciso? O que eu posso fazer? Enfim, né? Muita gente consegue discernir, olha, essa dor, né? Deve ser isso, deve ser aquilo. Mas é claro que quem tem uma maior ciência, né, das questões, sabe melhor o que diagnosticar, né? Assim como o médico dos médicos, né? Deus é o médico dos médicos. Ele vai saber exatamente o remédio que a gente precisa para ir para o céu. 7. Quando Deus não nos atende, é sempre para nosso maior bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase é, assim, a minha principal frase quando eu penso em quando eu tô passando por alguma coisa ruim. Essa frase já me vem à cabeça, sempre. Então, muitas vezes pedimos a Deus que nos livre de alguma tentação perigosa e Deus não nos atende e permite que a tentação continue. Nesse caso, devemos entender que Deus assim permite para nosso maior bem. Não são as tentações e maus pensamentos que nos afastam de Deus, mas sim o consentimento dado. Quando a alma tentada se recomenda a Deus e com auxílio resiste aos ataques de seus inimigos, progride na virtude e une-se mais estreitamente a Ele. Olha só. Essa é a razão porque o Senhor deixa de atendê-la. São Paulo pedia insistentemente ao Senhor que o livrasse das tentações impuras. Permitiu Deus que sentisse em minha carne um estímulo que é o anjo de Satanás para me esbofetear, por cuja causa roguei ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim, mas o Senhor respondeu: basta-te a minha graça. Sentei em cima da perna. Devemos, pois, nas tentações pedir a Deus com resignação, dizendo: Senhor, livrai-me desse tormento, se assim for conveniente para a minha salvação. Senão, dai-me ao menos auxílio para resistir. Devemos lembrar aqui o que diz São Bernardo, que quando pedimos a Deus alguma graça, Ele nos dá a graça pedida ou outra melhor. Porque além dele ser misericordioso e querer nos dar o melhor, o remédio necessário, Ele nos dará em abundância. Condições dadas por Santo Tomás. Finalmente, eis as outras condições em Santo Tomás, que exige para a oração, que se reze com devoção e perseverança. Com devoção, que quer dizer com humildade e confiança. Com perseverança quer dizer sem deixar de rezar até a morte. É aquele pão nosso de cada dia. Além de ser a figura da Santa Eucaristia, o pão nosso de cada dia é aquilo que é necessário para o agora. Então, o que é o necessário para o agora? Essa oração perseverante. Dessas condições, pois, a humildade, confiança e perseverança, que são as mais necessárias, a oração importa falar de cada uma distintamente. Então, aqui ele vai recorrer, né? A humildade com que se deve rezar.
Deus ouve a oração dos humildes e repele a dos orgulhosos. O Senhor atende às orações dos servos e dos humildes. Salmo 101. Onde falta humildade, Deus não atende, pelo contrário, repele as orações dos soberbos. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Deus não ouve as orações dos soberbos que confiam na própria força e por isso abandonam-os à sua miséria. Em tal estado, privados do auxílio divino, perde Sião, certamente, chorava Davi, antes de ser humilhado. Pequei porque não fui humilde. O mesmo se deu com São Pedro, o qual, apesar de avisado por Nosso Senhor de que naquela noite seus discípulos o abandonariam, a todos vós serei eu, nesta noite, ocasião de escândalo. Em vez de reconhecer sua fraqueza e pedir forças ao Senhor para não lhe ser infiel, confiante demasiadamente em si mesmo, diz que ainda que todos os outros o abandonassem, ele nunca o abandonaria. Confiou nas próprias forças, justamente. Quantas vezes a gente não faz isso? Meu Deus. Ainda que necessário morrer contigo, eu te negarei. Não te negarei, aliás. Mas, apontando como discípulo de Jesus Cristo, negou por 3 vezes. 10º. Sem a graça, nada podemos fazer de meritório. Devemos todos imaginar que estamos sobre as alturas de um monte, suspensos sobre o abismo de todos os pecados e sustentados apenas por um fio da oração. Se esse fio se arrebentar, cairemos certamente nesse abismo e cometeremos os crimes mais horrorosos. Se Deus não me tivesse ajudado, não teria caído no inferno. Assim falava o salmista, e assim deve dizer cada um de nós. O mesmo queria dizer São Francisco de Assis, quando dizia ser ele o maior pecador do mundo. Mas meu padre, disse-lhe o companheiro, não é verdade o que dizeis. Existem muitos no mundo que são piores do que vós. É verdade, meu irmão, respondeu o santo. Porque se Deus não tivesse sobre mim sua mão protetora, eu cairia em todos os pecados. Santo Felipe Neri falava, né? Quem assistiu o filme dele, é bem na hora que ele está lá aos pés da cruz, né? Fazendo sua oração. Senhor, né? Me sustente, me pedindo as graças, né? Porque do jeito que eu sou, até o Senhor eu vendo. Até o Senhor eu entrego aqui para os meus. Trabalha em vão aquele que trabalha sem Deus, 11º. É um dogma de fé que, sem a graça de Deus, não podemos fazer obra meritória alguma, tampouco ter um bom pensamento, sem a graça. De Santo Agostinho, não podem os homens fazer bem algum, quer por pensamento, quer por palavras ou obras. Teve até uma heresia na história aqui sobre essa questão, né? E até hoje em dia é meio... Ainda tem gente que pratica. E eu lembro que da primeira vez que eu escutei, eu falei, meu Deus, eu acho que até eu já falei isso. A gente fala sem saber, né? Aquela questão assim, não, você precisa tomar iniciativa, né? Coloca o pé que Deus põe no chão. Como se você estivesse tomando ali a primeira iniciativa. Como se dependesse da sua força. Nada, gente, nada depende de nós, nada é por nós. Quando a gente se arrepende dos pecados, não somos nós não somos nada. Nem abrir os olhos de manhã, né? É graça divina, é milagre. Já pensou? Porque toda noite a gente morre. Estamos lá. E de manhã a gente ressuscita, literalmente. Porque a gente podia não acordar mais. Estar lá no sono profundo e não levantar. É demais isso. A vida é um milagre. Se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente se desvela seu vigia. Se Deus não preservar a alma do pecado, em vão procurará ela fugir dele com suas próprias forças. Por isso exclamava o profeta Davi: não esperei em meu arco, pois não quero confiar em minhas armas, mas unicamente em Deus, porquanto só Ele pode salvar-me. Pela graça de Deus sou o que sou. Quem achar que fez algum bem e que não caiu em maiores pecados, diga com São Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Pela mesma razão,
não deixe o homem de tremer e recear cair em todas as ocasiões. Quem está de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Com isso, quer São Paulo advertir-nos que está em grande perigo de cair quem se julga seguro. Em outro lugar diz, quem julga-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se. Muitos, sabiamente, escreveu Santo Agostinho, muitos sendo fracos, não se glorificam porque se julgam fortes, só os que se sentem fracos serão fortes. São Paulo que fala, né? Quando sou fraco, aí que sou forte. Justamente por esta confiança, né? Que sendo fraco, Deus está sustentando. Então não devemos desprezar os outros por terem caído e nós não. Pelo contrário. Então aqueles que caíram e foram fracos também estão ali a depender da graça, né? E por não termos caído, louvado seja Deus, porque foi por Ele. Com temor e tremor, pois quem vive em temor e cuidado não para cair. Desconfie de suas próprias forças e põe toda a sua confiança em Deus, recorrendo a Ele nos perigos. Deus o ajudará e vencerá as tentações. Senhor, protegei-me hoje, senão eu vos trairei e o venderei. É isso. Senão eu os trairei e o venderei. São Felipe Neri. Ele fala, né? Eis a grande ciência do cristão, diz Santo Agostinho, conhecer que nada é e nada pode. Santa Teresa que dizia, né? Eu sou nada e pecado. É o que nós somos, nada e pecado. E o que hoje em dia o mundo prega o contrário, né? Eu lembro que quando eu fazia, antes da minha conversão, quando eu fazia aula de yoga, então a gente tinha os mantras lá, né? E aquela coisa de auto se afirmar, e eu posso, eu consigo, né? É muito egocentrismo. E é aquilo de confiar somente em si. E aí a gente tinha que repetir isso para as crianças também, repetir no ouvido delas, olha, você é o máximo, nanana. Gente, quanto, né, que o mundo de hoje tira o centro do poder, o centro do poder de Deus, e coloca nas pessoas. Então, eu sou o máximo, eu posso, eu confio no meu talento, no meu trabalho, que é quando a gente deve fazer o contrário. Eis a grande ciência do cristão, 13º. De Santo Agostinho, conhecer que nada é e nada pode, né? Eu já falei. A oração do que se humilha penetra as nuvens e não se afastará até que o Altíssimo ponha nela seus olhos. E por mais carregada que esteja uma alma de pecados, Deus não pode desprezar um coração que se humilha. Não desprezará, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Salmo 50. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. E ele diz, né? Um dia falou Nossa Senhora Santa Catarina de Sena: saibas, filha, que toda alma que perseverar humildemente na oração chegará a conseguir todas as virtudes. Olha só, gente, todas as virtudes. Nós estamos estudando aqui agora o livro As Virtudes Morais, né, de São Tomás de Aquino. Gente, o que é isso, né? Todas as virtudes, né, infusas, as virtudes que a gente conquista através da graça, né, conforme a gente vai fazendo as escolhas na vida, é muita coisa. É de utilidade citar aqui uma bela advertência de Monsenhor Balafox, piedosíssimo bispo de Osma, às pessoas piedosas que procuram santificar-se em sua anotação, a 18ª carta de Santa Teresa a seu confessor. Ali conta-lhe a santa todos os degraus de oração sobrenatural com que o Senhor lhe havia favorecido.
A esse propósito, o mencionado prelado prescreve que essas graças sobrenaturais que Deus se dignou conceder a Santa Teresa e tem concedido a outros santos não são necessárias para alcançar a santidade, porque muitas outras almas chegaram à santidade sem essas graças extraordinárias. E até há muitas que, apesar de terem recebido aquelas graças, estão condenadas. Portanto, diz ser coisa supérflua e presunçosa desejar e pedir tais dons sobrenaturais, como Santa Teresa tinha, né? Ou de ver Nosso Senhor, ou de levitar, né? Ou de entrar num grau de oração que você não... você se embriaga, né? Existem vários graus de oração e a gente vai ter esse livro também aqui no nosso grupo. Quem tiver aqui também vai receber. Sobre os graus de oração. Não sei se é o próximo, acho que não é o próximo livro da lista, não. Mas é incrível, né? O tanto que a gente pode subir na vida de oração, né? E alcançar graças. Mas não é necessária, né? Nós estarmos, né, lá em cima para a gente ir para o céu. Tem santos que não receberam. Santa Teresinha mesmo, ela não recebeu. Não conseguiu ver Nosso Senhor, né? Não sentiu a presença dele, assim, como Santa Teresa, que conversava com ele, né? Como a Beata Conchita, que conversava com ele. Então, ela não teve isso. E não é santa? É santa. Os diversos graus de oração e como alcançá-los. Então, aqui é um pequeno resuminho. Por isso, referido ao autor falando dos graus da oração sobrenatural de que se tratava a santa, saber da oração de repouso, do sono e da suspensão das faculdades da alma, da união, do êxtase, do arrebatamento, do voo, do ímpeto de espírito, da chaga espiritual. Sabiamente escreve e diz que quanto à oração de repouso, o que devemos saber e desejar é pedir a Deus é que nos livre do apego e desejo dos bens terrenos, os quais não dão paz, mas sim trazem aflições e inquietações ao espírito. Bem falou Salomão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O coração do homem jamais encontrará verdadeira paz, senão livrando-se de tudo o que não é de Deus, para dar lugar ao seu santo amor, para que ele só o possua, mas a alma por si própria não pode alcançar isso, mas unicamente por meio de repetidas orações. Quanto ao sono e suspensão das faculdades da alma, devemos pedir a Deus que essas faculdades durmam para as coisas terrenas e só estejam acordadas para considerar a divina bondade, para aspirar ao amor divino e aos bens eternos. Quanto à oração de união, devemos pedir a Deus a graça de não pensar, de não procurar, de não querer senão o que Deus quer, pois que toda santidade e perfeição do amor consiste em conformar-se a nossa vontade com a vontade de Deus. Quanto ao êxtase e arrebatamento, peçamos a Deus que nos livre do amor desregrado de nós mesmos e das criaturas, para nos atrair todos a si. Quanto ao voo do espírito, roguemos a Deus a graça de vivermos desapegados do mundo e de fazermos como as andorinhas, que nem mesmo para se alimentar param no chão e voando tomam seu alimento. Isso quer dizer que devemos nos servir destes bens temporais. Quanto ao ímpeto de espírito, peçamos a Deus que nos dê coragem e fortaleza para fazermos violência a nós mesmos, quando for necessária, a fim de resistir aos assaltos do inimigo, né, que é vencer as paixões, resistir às tentações, aquilo que mais nos pega, que mais a gente cai, que mais a gente peca. Enfim, quanto à chaga de amor, assim como a chaga com sua dor sempre renova a recordação do mal, do mesmo modo devemos pedir a Deus que nos fira o coração de tal sorte com seu santo amor, a fim de que nos recordemos sempre de sua bondade e de seu afeto para conosco, e assim vivamos ocupados sempre em amá-lo e agradecer-lhe com nossas orações e afetos. Bom, acho que vai ficar grande aqui, vou parar na segunda questão, né? Então, no próximo vídeo eu falo sobre a confiança com que devemos rezar.
É digníssimo esse livro, né? E é fininho, assim, não é... Mas a gente tem muita coisa. E cada coisa é importante, tipo, não dá pra ficar pulando. É importante. Cada item, cada... voltem se vocês acharem que é necessário, mas é um passo a mais que a gente dá na vida de oração. E olha, eu vou falar que realmente, assim, foi muito importante pra mim, né, nesse período que eu estou na minha vida, ter lido esse livro. Tá até caindo os pedaços aqui, de tanto que é um livro de cabeceira, né, que a gente pode consultar, enfim. Mas é isso, vou fazer uma oração e a gente termina por aqui. E aí na próxima a gente continua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Tenham um lindo dia.